como vereador, usa essa tribuna para analisar os 100 dias totalmente perdidos, desperdiçados, sacrificados à incompetência, à leniência e, principalmente, à infidelidade aos compromissos programados assumidos na campanha de 2012. Não se mostra lícito a indevida manipulação do inconsciente coletivo com o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação em favor da pessoa e dos cidadãos de condições materiais mínimas de existência, de dignidade. O governo, entre aspas, eu vou sempre falar, entre aspas, considera-se assim, ceguinha, envolto nas mazelas e ocorrências policiais que cerca a sua truculência, para mostrar que é essa mesma truculência, achar que vai ganhar no cripto, todos nós vereadores, todo o povo de Cataguases, truculência, beligerância e incompetência continuada, completou 100 dias. É importante analisá-lo, dissecá-lo, expor as frustrações que provocou, especialmente naqueles que no atual prefeito votaram e nos que, sem lhe confiar o voto, deram-lhe um crédito de confiança. Não é esse meu caso, já que nunca acreditei que alguém, por mais honrosa que fosse sua trajetória de vida, pudesse dirigir uma cidade como Cataguases sem o menor, entre aspas, jogo de cintura, sem nunca ter se preocupado em obter conhecimentos profundos sobre a administração pública, apesar de não lhe ter faltado oportunidades lá na capital. Vai aí, entre aspas, um aviso aos navegantes: a nau está à deriva. Falta comandante e a tripulação é composta, entre aspas, por marinheiros de primeira viagem. Cada um dos secretários municipais quer ser mais rei do que a majestade. Cada qual quer fazer política própria, carreira solo. E o que estamos vendo é um perfeito desentrosamento, sem qualquer arremedo de unidade, coesão administrativa. O governo, assim, completa 100 dias. 100 dias de contradições, 100 dias de paralisia, 100 dias de retrocesso, 100 dias de imprudências, 100 dias de truculência, 100 dias de total desentrosamento, desarmonia. A maior contradição, sem dúvida, é o desprezo ao discurso da campanha eleitoral, substituído pelo saudosismo. Você é filho de fulano, neto de Beltrano, pelo desmando e pelo descaso com a harmonia entre os poderes municipais e até entre os próprios, por que não, secretários, e entre os secretários, o prefeito e o vice-prefeito Sérgio Filó, que pelo visto está, como todos nós, bem decepcionado. Os mecanismos ontem satanizados pela então oposição, hoje o governo Cezinha, são utilizados sem nenhuma cerimônia ou pedido de desculpas, tais como descumprimento de compromissos, como de rasgar o contrato com a Copasa, a instalação do Banco de Sangue, reabrir os postos policiais dos distritos, serviço de neurocirurgia, de oftalmologia, etc. Piso salarial dos professores, criação de novas equipes de PSFs, reabertura do protocolo, do IDAC, criação do banco de sangue, e a transparência administrativa demonstrada aqui pela Emater. Vai prestar conta no gabinete para quem quiser ir. Um absurdo, gente. O lugar de prestar conta é aqui, no Tribunal de Contas, e depois aqui, o povo. E já era 60 dias atrás, 2 meses depois de assumir a sessão legislativa. Está na lei orgânica. 100 dias
Esperava-se do prefeito Cezinha, do governo eleito, o enxugamento da máquina administrativa. Mas tal não ocorreu, nomeando só essa semana, olha o Jornal Cataguases, quem não leu, quem não viu, mais de 50 pessoas, e preenchendo cargos importantes, sem a menor preocupação com a qualificação de seus integrantes. Com pessoas despreparadas mesmo, que nem conhecem Cataguases. A paralisia administrativa, com muitas divergências internas e anímicos, ou se não, nenhum resultados práticos. A paralisia também atingiu o setor de saúde, onde no ano passado não tivemos nenhum registro de dengue. E agora, com a descontinuidade administrativa, já temos milhares de infectados. E os números continuam a crescer a cada hora. Um descontrole só. Sem dias de retrocesso, sem dias de decepção. Queremos e podemos mais. Por e para isso, todos fomos eleitos. 100 dias que recordo para lembrar a inoperância do sucessor, que tinha até um programa de governo bem escrito, bem feito, mas só bonito e caro, sem qualquer condição de ser efetivado. Com isso, como disse um colega de vereança, constatamos um quase estelionato eleitoral. Que triste. Não vou falar dos milhares de currículos entregues ao prefeito, porque sei o que significa para uma pessoa de bem entregar sua história curricular a quem tanto confiou e para, no fim, ser só mais um ingrediente num bolo mal cheiroso da desilusão com os políticos e que, com essa atitude de engano, tira a possibilidade de aquisição da cidadania, que poderia vir com emprego, um posto de trabalho prometido, com a dignidade de um posto de trabalho. Foi criado um posto de trabalho, né? Não vou falar sobre o malfadado, entre aspas, malfadado porque está aqui no programa de governo. Contrato com a Copasa, que o então candidato prometeu, volta a repetir, rasgar por não ter tido vontade de fazer, não fez. Pois, dizem por aí que bastava empregar a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e fazer o decreto de cancelamento do contrato. Que a vontade do administrador pode ser feita e externada por esse decreto. Isso eu tenho certeza. Não vou falar das políticas sociais, objeto de grandes tópicos no programa de campanha e que foi no loteamento das secretarias entregue sem querer, empurrada sem querer para o ex-vereador Pequeno, que ele não queria. Resultado de muitas ameaças de rompimento e controvérsias públicas. Pega ou não pega nada. Você fica com isso ou você não tem nada. Que pena, gente. Não vou falar dos 100 dias de imprudência, especialmente na política da transparência, porque nós tivemos o exemplo da Emanuel. Não vou falar do tratamento dado aos funcionários públicos, quando já se propõe, caros colegas, meu caro presidente, o aumento de suas cargas de trabalho sem a contrapartida salarial. Não, isso respeito a nós, a todos. No passado já tivemos isso. Tenho certeza que eu, o presidente Fernando Pacheco, e os demais 13 vereadores, não vamos consentir com isso. Aumentar a carga do funcionalismo público. Não vou falar do aumento das passagens de ônibus também, não. É muito triste. O decreto, sem trazer para cá, muito acima da inflação. Traz aqui para a Câmara, debate aqui, vamos fazer audiência pública.
Traz a planilha de custo dos ônibus para a gente ver. Não, melhor fazer por decreto. Melhor prestar conta no gabinete. Não vou falar do tratamento dado aos taxistas. Não, de jeito nenhum. Aos estudantes do Cefet, para quê? De jeito nenhum. Aos professores na época das designações, pior, que isso? Dos exemplos que estão campeando por aí de militarismo. Dos eventos carnavalescos, entre aspas, terceirizados. Não vou falar dos antigos e esquisitos correligionários. De jeito nenhum. Dos pacientes do SUS também não. Só para não renovar os seus sofrimentos. Imagina quanta desilusão estudação. Não vou falar da sujeira em matagal do cemitério, dos buracos das ruas, da sujeira dos bairros, do lixo que não é recolhido nos fins de semana. Não vou falar das estradas do pobre Joãozinho, das suas estradas dos distritos, esburacadas e intransitáveis. Que lástima. Não vou falar da política de intriga de gabinete, de supapos entre os funcionários públicos, nem do deslumbramento do alcaide com carro, pelo carro de prefeito. Nem vou falar da vitória pírrica de Pirro na eleição da Câmara de Vereadores, da mesa de vereadores, que manchou a biografia, gente boa, mas isso eu vou falar em outro momento, porque com certeza isso virá à tona. Que desesperança. Só me questiono, assim como toda a população, o que foi realizado de bom nesses 100 dias. Meus ouvidos estão abertos, meus olhos ainda conseguem ver, mas eu quero ser lembrado, fiz isso, fiz aquilo, mudei esse estado de coisa, cumpri o que eu prometi neste colorido por fora programa de governo, mas por dentro, caiado, preto e branco, triste. Só me questiono, assim como toda a população, se isso pode continuar. Esse estado de coisa incompetente pode ser revertido? Não pode ser revertido. Ele deve, ele precisa ser revertido. Acredito sim, mas essa reversão só vai acontecer com muita humildade, calçando o chinelo da humildade. E essa guinada de 180 graus, voltando aos rumos propostos na campanha eleitoral vitoriosa, é o que todos nós esperamos. Pensando assim, dissertando assim, pontuando assim, exorto o prefeito, os áulicos, partidários e aliados que acompanham o governo Cezinha para corrigir os erros cometidos. Talvez, os mais grosseiros que essa cidade já tem. Estamos esperando, torcendo sinceramente para que isso aconteça. Por favor, homens de bem, que agora estão do outro lado da rua, não permaneçam no erro. Defendíamos e acreditávamos em outro propósito, ou outra maneira de administrar em parceria com o governo estadual, com o governo federal, parceria essa que estava trazendo recursos consideráveis para a nossa cidade, há muito abandonada, esquecida no panorama político, se não estadual, é nacional. Digo com clareza,
as oposições democráticas não são voluntárias, não são escolhidas à revelia. Não, elas são mandatárias, conferidas pelo voto popular democrático. Lá, disputa a eleição, se considera eleito, vem para cá depois, mas cumpra o seu papel para o qual o povo te conferiu o mandato. Foram as urnas de 2012 que nos colocaram no caminho da oposição partidária, mas não na oposição às parcerias, às boas iniciativas, ao ineditismo que traz o progresso, ao cumprimento de metas e à administração voltada para o bem coletivo, o bem da população, o bem dessa cidade. Essa oposição que considero sim construtiva, o que faz lembrar compromissos, tem sido exercida por todos os companheiros com destemor e extraordinária eficiência, independência e altivez, sempre procurando lembrar ao governante que existe, entre aspas, um compromisso de campanha a ser cumprido e que, acima de tudo, os poderes são independentes e precisam estar em perfeita harmonia e que ninguém hoje em dia governa sozinho uma cidade como Cataguases como um ditador. Nenhum combate oposicionista aqui nessa casa ou fora dela deixou de ter o apoio, a presença e quase sempre a iniciativa do povo, insatisfeito sim com as promessas, com a falta de cumprimento dos compromissos que levaram à vitória o atual governo Cezinha. Não é difícil entender o imobilismo desses primeiros 100 dias, mas é constrangedor. Isso é muito constrangedor, pois nunca um candidato prometeu tanto, sofismou tanto, barganhou tantos cargos com aliados, para no fim se chegar a uma administração de 100 dias com resultados tão pífios, vamos dizer outra coisa. Sabemos, reconhecemos a honestidade e a independência do homem Cezinha, que não foi uma nem duas vezes, ouvimos dizer, e também vimos bater nos bolsos das calças, que não precisa de dinheiro. Multa, José Célio, deixa de ser rancoroso, perseguidor, vaidoso e truculento. Não precisa de dinheiro. Multa. Mas o exemplo veio do governo William. Sim. Que quietinho, deu exemplo. Reduziu o próprio salário. Ele nunca disse que não precisava de dinheiro, mas reduziu o próprio salário. Volte, Cezinha, a ser o Cezinha do calçadão, do flamenguinho, dos despretensiosos jogos de baralho nos bancos da Praça Rui Barbosa, das alegres e gostosas risadas, das fanfarronices, dos desvalidos pedites que ganharam os trocados, dos amigos. O povo vai entender que isso de ser o prefeitão não é para você. Essa é a minha triste análise dos 100 dias de governo Cezinha. Espero sinceramente e para o bem da cidade que estes 100 dias sejam esquecidos e que tenhamos uma Cataguases de surgir.
É muito. Infelizmente, meus amigos, povo de Cataguases, infelizmente, parágrafo terceiro do plano de governo. Infelizmente, os atuais prefeito e vice-prefeito não atenderam às expectativas dos cataguasenses, realizando, aí eu abro, até agora, uma gestão confusa e penosa. Para todos os municípios. Mas pode contar comigo, Cezinha. Pode contar com a Câmara de Vereadores, prefeito Zé César Samuel. Porque nós estaremos de braços dados com os bons projetos, com a dignidade, com a ética, com a transparência, pois nós somos partidários do PAC, Partido dos Amigos de Cataguases. Muito obrigado. Peço